Então, pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre a estrutura didática da educação básica. A apostila está no portal para vocês, então vocês olhem a apostila que no final está ok, certo? É a que está correta, foi a última modificação que eu fiz lá para vocês. Beleza. A gente tem que entender que existem algumas legislações quando a gente fala da educação básica. Alguns arquivos eu vou enviar para vocês vão dar uma olhada e tal. Mas enfim, em termos gerais aí, quando a gente fala da educação, a gente tem que considerar que são questões de direito. Então, todo mundo tem o direito à educação, tem o dever de estar presente, o Estado tem o dever de prover educação para a população, para a família em geral. E a gente tem que achar maneiras aí de conseguir o próprio acesso. Então, buscar o acesso, reivindicar o acesso de algo que é direito de todos. Certo? Então, isso a gente tem que estar procurando. Basicamente, aí, a gente precisa que o Estado ele acabe colaborando, aí, procurando o melhoramento do sistema de ensino para a gente conseguir o desenvolvimento de um grupo de pessoas, a gente ter o exercício da cidadania, a qualificação para o mercado de trabalho e por aí vai. Então a gente está considerando aqui a educação como um sistema amplo em que todo mundo tem o direito e o Estado tem o dever de promover a questão do ensino-aprendizado, a questão da educação para a população. Basicamente, em termos gerais, seria isso. Se a gente for pensar em estrutura, a gente vai ter diferentes escolas, diferentes níveis aí, para a gente estar trabalhando a educação aqui para a gente. A gente vai ter educação infantil, a gente vai ter o ensino fundamental, o ensino médio e, considerando a educação básica, e as modalidades específicas, né? Que já seria a educação de jovens e adultos, a educação profissional, educação especial, educação tecnológica, por aí vai. Certo? Então a gente vai ter os níveis básicos aí de educação dentro desses diferentes níveis aí. Obviamente eu tenho séries diferentes dentro de cada um desses itens, certo? Que a gente vai conhecer. E acredito que não nessa apostila, mas a gente trabalha cada um desses níveis ainda. Se a gente for considerar essa lei aí, quando a gente fala de educação básica, a gente tem um ponto primordial, que seria o desenvolver do educando. Seria o processo de eu pegar alguém que está iniciando no processo de ensino e assegurar a sua formação, certo? Assegurar a sua formação para ele conseguir entrar aí em termos de sociedade, para exercer cidadania, conseguir progredir no mercado de trabalho, conseguir avançar nos estudos adiante, caso ele queira seguir a nível superior e por aí vai. Certo? Então, isso seria basicamente o dever da educação básica, a finalidade da educação básica. Se a gente considerar a educação infantil, ela seria o nosso primeiro nível da educação básica, onde a gente está falando de crianças até 6 anos ali. Basicamente ali a gente está considerando aspectos físicos, psicológicos, intelectuais, sociais, como se fosse basicamente uma complementação do que já ocorre no ambiente familiar, certo? Então a escola ela estaria auxiliando nesse evento de cidadania quando a gente está considerando na educação infantil. Além das questões da educação infantil, a gente vai ter uma certa divisão, que seria uma divisão em níveis, onde a gente vai atuar com as creches até os 3 anos de idade. Depois disso, a gente tem as pré-escolas, que atuam até os 4, 6 anos de idade. Basicamente, são escolas que estão relacionadas com o processo de socialização das crianças. Então, é um evento bem inicial aí, quando a gente considera nível de educação. O ensino fundamental, basicamente, ele é obrigatório e gratuito nas escolas públicas, com uma duração mínima de 8 anos. Já consideramos 9 anos para algumas aí, mas e terá o objetivo de formação básica do cidadão, através de alguns itens. E o primeiro deles aí seria o domínio da escrita e do cálculo. Então, é ainda muito básico, certo? Mas a gente já considera o domínio da leitura como alfabetização, o domínio da escrita e do cálculo aí como princípios bem básicos aí. Depois disso, uma compreensão do ambiente natural,
não só natural, mas no ambiente social também, do sistema político, da tecnologia, de artes, dos valores, em termos de cultura, em termos de fundamentação da sociedade. Então, tudo isso está ligado aí nessa estrutura da educação do ensino fundamental. A formação de atitudes e valores, então isso é bem bacana. Então, essa idade é o momento em que a gente está formando, estabelecendo, fixando personalidades. Então, é nesse momento aí que a formação de atitudes, a formação de valores, a formação da ética, da moral e por aí. Um pouco de cuidado com as questões de moral e bons costumes aí. Tem que ter algumas limitações aí, senão a gente acaba criando mais problemas do que soluções. Mas enfim. A gente vai ter também as questões de vida social, em que a gente tem o fortalecimento dos vínculos de família e, principalmente, a gente aprende a conviver em termos de tolerância recíproca com os nossos diferentes, ou com as pessoas que estão próximas da gente. Então, é um momento aí de aprendizado realmente. Quando a gente fala do ensino médio, a gente já está falando com a etapa final da educação básica, com uma duração mínima de 3 anos, tendo como finalidade aí o prosseguimento dos estudos, então seria a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos que foram adquiridos ao longo do ensino fundamental. Obviamente, no ensino fundamental foi algo um pouco mais simples, mas mesmo assim aplicado, mas que agora tem uma profundidade maior, tem uma noção, uma compreensão, precisa ter uma compreensão um pouco melhor, um pouco mais trabalhada aí. Seria a preparação básica para o trabalho, basicamente, e o desenvolvimento da cidadania do educando. Basicamente seria esses eventos acontecendo. Aqui, os alunos agora são capazes de atuar, de ocupar novas condições, eles já, com o processo de socialização que veio desde o ensino fundamental, eles já têm os aperfeiçoamentos necessários para viver em comunidade, certo? Então, tudo isso já é algo muito fixo para esses alunos, já é algo muito tranquilo, que já deve ser desenvolvido de uma forma muito mais acentuada do que no nível anterior. O aprimoramento do educando como pessoa humana em termos de empatia, de formação ética, de pensamento crítico, desenvolvimento intelectual. Então, seria questões mais ligadas com o desenvolvimento do indivíduo como pessoa, certo? Realmente, como essas questões humanas, como as questões de como ele se relaciona com outras pessoas humanas. Aí. Então, é isso que a gente considera para o ensino médio. A compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos. Então, isso é algo mais específico aí para algumas disciplinas do ensino médio, mas também fazem parte desse processo de ensino. E qual que seria, então, a estrutura básica da educação? Como que isso ocorre realmente? Se a gente for seguindo nas próximas etapas, a gente vai para as questões mais, para as outras formas de ensino. Uma delas é a educação de jovens e adultos, que é uma modalidade prevista, certo? Para aqueles indivíduos que, por algum motivo, saíram do sistema regular de ensino e precisam concluir ou desejam concluir o ensino fundamental e médio. Basicamente, a gente tem que entender que o desenvolvimento de uma nação não vai depender exclusivamente da educação. A gente tem outros fatores envolvidos aí. A educação ela tem sim um importante papel quando a gente considera qualquer tipo de qualquer país tem sim um papel muito grande, principalmente pelos processos de construção dos projetos educacionais, dos eventos de desenvolvimento nacional e autônomo do indivíduo em si, certo? Então eu tenho essa importância sim ligada com o sistema de educação. Só que a gente tem que pensar que existem alguns problemas que influenciam nesse processo educativo. Então, não vai ser sempre o sistema educacional sendo algo primordial aí. Tem muitas outras coisas que têm uma dimensão muito grande e que podem atuar no sistema de educação derrubando. Que no caso aí, seriam os processos de exclusão social. Vários fatores que acabam excluindo
os educandos aí do processo de ensino-aprendizado. Um evento seria o desemprego estrutural, então seria a geração de desemprego que ocorre, que pode ocorrer nos países em desenvolvimento. Então isso acaba sendo, e pode juntar esses dois, desemprego estrutural e desemprego juvenil. Então, quando a gente tem esses dois itens aí juntos, normalmente a gente tem evasão, porque o educando precisa estudar, o educando precisa trabalhar, o educando precisa atuar no processo de prover junto com a família, então ele precisa trazer recursos para dentro de casa. Então, a escola, em muitos momentos, em muitas famílias que não compreendem, não porque não querem, mas não compreendem a importância da educação, elas acabam vendo a educação como um empecilho para conseguir recursos de sobrevivência, realmente. Então a gente acaba tendo evasão. A baixa escolaridade, então isso é um problema que acaba afetando os próximos indivíduos que forem entrando no sistema. Então isso é um problema que a gente acaba gerando uma sociedade sempre com uma baixa escolaridade que não compreende a ação do sistema educacional, que acaba gerando uma qualificação insuficiente, e aí qualificação insuficiente gera desemprego juvenil, e aí a gente tem mais problemas acontecendo em termos de distribuição de renda. A concentração da riqueza, então já dá para a gente imaginar isso daí. Então se a gente olhar em termos de desenvolvimento social, a gente vê que as camadas mais favorecidas em termos monetários, realmente, é onde a gente tem, infelizmente, é onde a gente tem educação de maior qualidade, e o restante da população acaba, infelizmente, sofrendo aí em termos de qualidade de ensino. E a incorporação das tecnologias de informação. Aqui pra gente, se eu peço para vocês baixar o aplicativo do Zoom para a gente fazer uma aula, ao vivo, beleza, vocês vão baixar. Se a gente for para uma escola pública de periferia e pedir para os alunos baixarem um aplicativo para fazer uma aula ao vivo, talvez nem celular eles tenham. Computador em casa, menos ainda. Internet, jamais. Então, as questões sociais, elas acabam impedindo o aluno de estar inserido, impedindo o educando de estar inserido no processo de ensino-aprendizado. A gente precisaria de uma configuração de uma outra sociedade, uma sociedade que visasse aí um processo melhor de distribuição de renda, um processo melhor de deixar o ensino mais dinâmico, de deixar o ensino mais popular, de deixar o ensino mais acessível para todas as camadas aí, quando a gente considera. A gente precisa de políticas públicas que realmente estejam comprometidas com as transformações da estrutura do ensino e não com as ferramentas de ensino. Eu quero mexer na estrutura, eu quero mexer em como esse ensino está sendo levado e não no conteúdo em si. Isso é dever dos professores, certo? Agora, a estrutura de ensino, isso deveria ser uma política pública específica para a gente. A gente precisa ter uma identificação com as intenções éticas aí, em termos de política, de cultura, de meio social e por aí vai, independente do prazo que a gente estiver considerando isso, curto, médio ou longo, mas a gente precisa estar sempre inserindo essas questões éticas dentro de sala e no corpo de professores, no corpo de profissionais que atuam dentro do sistema de ensino. E a gente precisa ter políticas de inserção que são autossustentáveis. A gente não pode ter uma política que dependa de algo externo. A gente precisa de algo que vai estar inserindo os alunos, vai estar inserindo os indivíduos dentro do sistema de ensino-aprendizado, sem estar sempre em busca de mais alunos. A gente tem que estar, por exemplo, utilizando métodos punitivos para jogar o aluno para dentro de sala e por aí vai. Então a gente tem que achar um meio que seja autossustentável, um modelo que consiga sozinho realizar esse processo. A gente vai, nesse processo de configuração de outra sociedade, aí, por exemplo, um projeto que consiga trazer a educação como trazendo o educando como um sujeito autônomo, como trazer o educando como ele sozinho conseguindo chegar no processo de ensino-aprendizado.
Então, isso é conseguir criar estratégias para que o aluno seja autônomo no seu processo de ensino, que ele seja autônomo nas questões éticas, em questões profissionais, autonomia emancipadora. O que é isso? É o aluno ele conseguir sozinho, sem ele estar preso a alguém, se ele está preso a determinado indivíduo, a determinado sistema, para ele conseguir aprender ou não. Certo? Isso a gente precisa ter, isso a gente precisa estar tentando desenvolver e a gente vai observar isso em sala de aula muito facilmente. Os princípios do EJA a gente vai ter como princípio, como primeiro princípio, a compreensão que o EJA é um sistema de inclusão. Então, eu tenho um evento em que ele está relacionado aí com eventos para incluir essas pessoas que em algum momento foram excluídas por diversos motivos aí. A gente vai ter a educação integrada, a educação de jovens e adultos integrada, a educação profissional, que isso é muito comum. Então, existem programas de educação de jovens e adultos que já está ligado com o ensino tecnológico, então isso é legal pra caramba. E, como terceiro princípio, a universalização do ensino médio. Então, trazer essas questões aí da educação de jovens e adultos como algo universal e não como algo fragmentado, como a gente muitas vezes vê na educação regular. Como quarto princípio aí, a gente vai ter o trabalho como princípio educativo. A gente precisa pensar nessas questões. Os processos de pesquisa não é fazer o aluno pesquisar, mas trazer a pesquisa para a sala, trazer a pesquisa em contato com o aluno, para ele perceber essas questões, para ver como a ciência é importante, por aí vai. Trazer questões de gênero, questões de relações étnico-raciais, que ainda são um problema muito grande para a gente, principalmente em questões éticas aí. Então é algo que a gente precisa trazer, é algo que a gente precisa estar batendo na tecla constantemente. A gente tem alguns desafios quando a gente fala de educação de jovens e adultos aqui no Brasil, principalmente a gente tem uns problemas com a inserção, ela precisa ser orgânica, ela precisa ser natural e não ser um evento que o aluno só busca porque ele precisa para um emprego, para alguma coisa assim. Então ela precisa começar a ser vista como um sistema, como um sistema regular de ensino. Ela precisa ser vista como uma alternativa e não como uma forma desesperada de eu conseguir um diploma de ensino médio, de ensino fundamental, não sei. Certo? Então a gente tem que achar uma maneira de conseguir converter essa visão que existe com a educação de jovens e adultos. A gente precisa de uma ampliação da matrícula, então normalmente são turmas reduzidas, normalmente um limite pequeno de salas, não funciona uma quantidade muito grande, não tem uma quantidade grande de aulas, o número de aulas é reduzido, o número de disciplinas também não é o mesmo que a gente tem na educação regular, então a gente precisa ter uma universalização aí, a gente precisa ter uma equiparação ao processo de ensino regular também. Aí já acaba constituindo aí como uma política pública de Estado, precisaria ser mais valorizada como uma política pública de Estado, certo? Então ela precisaria ter ser vista como uma importância muito maior do que ela tem hoje em dia. A gente, infelizmente, ainda não conseguimos superar a lógica compensatória do EJA. Eu não consegui fazer isso, o ensino médio, então vou fazer o EJA. Sabe, como se fosse algo muito simples, como que se fosse uma alternativa rápida, sem esforço, mas não, certo? Então a gente tem que começar a ver o EJA como um ensino relativamente regular. E isso é algo recente que a gente está vendo. A gente precisa de proposta pedagógica que seja voltada para esses eventos de valorização do EJA. Então, isso a gente precisa em questões de qualidade. A gente tem sérios problemas aí com questões das condições de oferta. Como que eu tenho a oferta do EJA em termos de estrutura, quando a gente fala de acesso à biblioteca, laboratório, quadro de esporte, computadores, profissional, corpo docente. Então, tudo isso a gente precisa ter. A gente precisa ter uma melhoria da qualidade de oferta, a gente tem que ter um compromisso maior com essa perspectiva de emancipar
o educando, independente de idade, independente de faixa social. Então, isso a gente precisa ter, esse compromisso tem que estar presente no EJA. A gente vai ter educação profissional aí, como não se colocando como nível de ensino, mas um tipo de formação que vai estar ligada diretamente com a questão do trabalho. Então, quando a gente pensa em ciência e tecnologia, a gente está conduzindo o desenvolvimento aí, de aptidões, desenvolvimento aí de vocações, o desenvolvimento aí de interesse por essa atividade, por essa vida produtiva aí. A educação especial, então, basicamente é uma modalidade de educação que é oferecida preferencialmente na rede regular de ensino aí, para os educandos que apresentam algum tipo de necessidade especial. Então, isso é uma lei, é um direito que essas pessoas vão ter. A educação à distância, que é uma modalidade de ensino, que é mais uma forma diferenciada de comunicação pedagógica e de interação do professor educando. Acaba utilizando novas tecnologias aí para comunicação escolar, as quais podem estar atuando desde a educação básica até o nível superior de ensino. É algo que a gente está tentando fazer agora e é algo extremamente difícil, porque a gente está tentando adaptar um conteúdo que a gente sempre utilizou de maneira presencial, mas que para esse modelo EAD, com videoaula, com as apostilas, com atividades, aí é muito difícil de adaptar. Então, é um processo que a gente está utilizando para adaptação e algo que vocês também estão se adaptando para receber. Quando a gente olha nas características básicas dos sistemas, aí a gente precisaria de uma pluralidade de elementos. A gente não vai ter em um sistema de ensino unidades isoladas. A gente precisa que todas as unidades do ensino elas conversem e elas acabem trocando experiências entre elas. Então, para as características de um sistema de ensino funcionar, necessariamente eu preciso dessa comunicação ocorrendo entre todas as esferas da educação. A gente vai ter algumas características que são básicas de um sistema de ensino, que no caso é o nosso sistema escolar. O primeiro deles aí seria a combinação dos elementos. Então, eu estou combinando aí que todos os eventos que ocorrem em termos de escola, seja questões internas ou questões externas, estejam relacionadas. Então, eu preciso que haja essa combinação em que essas unidades, além de serem interdependentes, elas apresentam dependência uma da outra e elas podem ser independentes também, elas acabam conversando para realmente atuar de uma forma bacana no sistema escolar. Eu preciso ter a intencionalidade, que significa basicamente aí o que eu pretendo alcançar. Qual que é o meu objetivo, qual que é a minha meta, o que o meu sistema escolar está querendo, certo? Basicamente eu quero saber qual que vai ser a minha orientação. Eu vou estar mostrando para a gente aí qual que é o norte que eu vou seguir, seria a bússola orientadora. Como que eu vou seguir aí esses eventos de orientação do processo de ensino. Basicamente, a gente vai compor o sistema escolar como vários sistemas que atuam, né? Então, a gente vai ter um sistema político, um sistema econômico, um sistema religioso, educação, cultura e por aí vai. Todos esses elementos, eles acabam se relacionando, eles acabam se combinando. Então, a sociedade seria basicamente um macrosistema, né? Então, tem vários subsistemas que, em comunicação, eles compõem a sociedade. Então, o sistema escolar ele acaba estando aí como parte desse sistema maior. A gente considerando aí o sistema educacional, a gente vai ter os processos de ensino-aprendizado, eles vão ter raízes em vários locais, então não só em questões escolares aí não. Por exemplo, a gente vai ter processo de ensino-aprendizado ocorrendo na família, em escola, partido político, na mídia, em relações interpessoais, nas associações de mais diferentes matrizes que a gente puder pensar, então questões religiosas, então tudo isso a gente tem aprendizado envolvendo aí. Agora, o tipo de aprendizado que está ocorrendo, isso vai variar com o conteúdo que a gente estiver falando dentro dessas reuniões, basicamente. Mas
o ensino-aprendizado ele não está presente só dentro de uma instituição. A gente tem, sim, o ensino ocorrendo em locais não formais também. O sistema educacional formal, que a gente conhece, basicamente, eu vou ter uma instituição que ela é socialmente reconhecida como escola. O processo de ensino-aprendizado ele é obrigatoriamente sistematizado. Ele é dividido em disciplinas, em que um professor tem domínio daquele conteúdo e os conteúdos eles são classificados de alguma maneira. Então, tudo isso eu tenho presente em um sistema educacional formal. Eu vou ter alguns parâmetros específicos que são encontrados dentro da escola. Basicamente, eu tenho currículo, disciplinas, metodologias, objetivos de avaliação e planejamento, por aí vai. Então, tudo isso seria processos que eu vou ter aí de organização dentro do sistema escolar. E isso eu estou considerando que isso vai acontecer com um corpo de recursos humanos apropriado, em termos aí de preparação para conseguir alcançar o grau de ensino e de aprendizado que eu quero aí, que no caso seria melhorar ao máximo o processo de aprendizado do educando. Seria isso, na verdade, que a gente está procurando, né? E a gente vai ter o sistema de educação não formal também, que está vinculado às demais instituições socialmente reconhecidas, mas que não são reconhecidas como escolas em si. No caso é a família, a igreja, partido político, associação, a própria mídia e por aí vai. Seria um processo de aprendizagem aí que dispensam o rigor da sistematização, que seguem o seu padrão de classificação aí, certo? Não dependem de um órgão fiscalizador, por aí vai. Eu vou ter especificidade de cada uma dessas instituições ocorrendo quando a gente fala de sistema educacional não formal. Esse sistema de educação informal, aí, o processo de ensinar, o processo de aprender, ele vai dispensar da presença de uma instituição, certo? Não tem a necessidade. Uma roda de amigos ali fora, sentado na calçada, eu posso ter processo de ensino de ensino-aprendizado acontecendo. Então, vocês se juntam com um grupo de primos, de parentes, de amigos e vão explicar sobre o ciclo de vida do coronavírus. Então, o que é aquilo? É um ambiente não formal e que está ocorrendo o processo de ensino-aprendizado. Então, vocês estão atuando ali como agentes que levam o processo de ensino. Agora, depende de quem está ouvindo atuar no processo de aprendizagem, certo? Basicamente, ele vai se estruturar nas relações interpessoais, que são estabelecidas aí no cotidiano de cada indivíduo, pode estar relacionado com questões do conhecimento, então coisas que vocês sabem que podem ter vindo do conhecimento científico, ou questões aí do próprio conhecimento popular, então isso também pode estar presente. Nas interpretações que a gente vai fazer sobre sobre os fenômenos naturais que acontecem, dos acontecimentos que ocorrem no nosso dia a dia. Então, as interpretações que a gente tira disso também acabam sendo eventos de aprendizado que ocorre com a gente, não formal, e que não está ligado a uma instituição em si. A gente vai ter o sistema de ensino aí como sendo como o educando vai percorrer pelo sistema educacional, como que ele vai passar pelo processo de ensino-aprendizado, independente dos seus níveis ou modalidades. Então, eu quero saber como que ele vai passar. O sistema de ensino aí, ele já pode ter uma composição múltipla, ou vou ter uma organização diferente em cada um dos eventos. Então, eu posso ter séries anuais, períodos semestrais, ciclos quadrimestrais. Então, isso pode acontecer quando a gente está falando de divisão do sistema de ensino. Então, nem sempre é ano, nem sempre é semestre, nem sempre é quadrimestre. Pode ser algo bimestral, pode ser algo anual. São eventos aí que a gente está considerando como formas que o ensino aí, ele é organizado, certo? Eu posso ter processos de separação aí com base na idade, em que o processo de aprendizado pode estar relacionado com eventos com a faixa etária dos indivíduos, mas não é algo tão comum aí não, certo? Mas existem locais que isso é uma recomendação, mas não é algo tão específico aí para a gente não. O sistema escolar, basicamente, eu
Estou dizendo a respeito de um sistema de escola que precisa de uma estrutura de sustentação. Essa estrutura precisa de um núcleo administrativo de ensino, de uma forma maior, de uma forma quando a gente está considerando todas as escolas, e um núcleo mais normativo, onde a gente está tendo os processos de criação de regras, de criação de modalidades, quando a gente fala do processo de ensino, certo? Essas duas esferas aí, elas vão ter a vinculação com as diferentes estruturas de poder. Então, independente de ser federal, estadual ou municipal, eu preciso que essas duas esferas elas estejam em sintonia aí. Se a gente pegar na esfera ou no nível federal aí, a gente vai ter o MEC, então, que é o Ministério da Educação, como órgão máximo da administração do ensino brasileiro. Então, no caso dele, ele vai estar formulando e avaliando a Política Nacional de Educação e ele vai estar administrando, zelando, vistoriando aí pela qualidade do ensino. Então, isso seria funções do MEC, em termos de avaliação, em termos de fiscalização, de abertura, de inicialização. Tudo isso aí está ligado com padrões MEC, realmente. Depois disso, a gente vai ter o Conselho Nacional de Educação, o qual vai possuir as atribuições normativas que foram deliberadas pelo assessoramento do MEC. Então, ele vai estar atuando aí nos processos de coordenação, nos processos de supervisão. Então, eles vão estar pegando as políticas de educação estaduais e atuando nesses eventos realmente de normativas, de ver se realmente está acontecendo, se aquilo no Estado realmente está funcionando, por aí vai. E isso é dever da Secretaria de Estado. Então, tem o CNI atuando conjuntamente aí com esse processo da Secretaria de Estado. Então, o CNI, ele assessoria o MEC, todas essas ações vão para a Secretaria de Estado e todos esses eventos de administração, coordenação, são suas funções. No polo normativo estadual, a gente vai ter o Conselho Estadual de Educação, que seria mais um órgão consultivo, deliberativo, fiscalizador do Sistema Estadual de Educação. Em nível municipal, a gente vai ter a Secretaria de Educação, a Secretaria Municipal de Educação, como um órgão executivo. Então, ele que vai executar realmente tudo que o órgão normativo estabeleceu, tudo que vem ali pelo MEC, pelo CNE. Então, tudo que está vindo ali seria as secretarias de educação que vão realmente atuar, né, nesse processo de execução. A gente tem normativos municipais também, que seria o Conselho Municipal de Educação, que no caso aí seria orientar os processos normativos de toda a rede municipal do ensino. A gente tem que observar que na rede, as escolas que compõem o sistema escolar seriam basicamente, quando a gente fala de instituições, por exemplo, instituições públicas federais de ensino superior, no caso seria o MEC e o CNE, instituições públicas estaduais de ensino fundamental e médio, seria as secretarias e os centros, certo? E instituições públicas municipais, então seria a Secretaria de Educação e o Centro Municipal, então estariam aí em cada um dos níveis de educação, quando a gente considera aí as instituições que compõem o sistema escolar. Basicamente, aí, quando a gente trata dessas instituições educacionais de empresa privada, a gente vai ter uma vinculação que prende-se basicamente à mantenedora. Seria a instituição que atua no processo de organização escolar, que ela segue os padrões MEC, mas ela tem uma autonomia maior. Então, ela acaba que ela desenvolve padrões de educação um pouco diferentes aí. Se a gente adotar a definição de que o sistema de conjunto de elementos que formam um todo organizado aí, a gente estaria basicamente definindo o sistema de ensino. Então, a gente vai começar a pensar que fica difícil da gente justificar a existência de um sistema escolar brasileiro, porque a gente não tem. Então, a gente não tem um sistema escolar que é nosso, certo? Tudo que a gente tem é importado. Então, a gente não desenvolveu o nosso sistema escolar. Então, tudo isso veio da colonização e é o sistema de ensino que a gente utiliza. Existem alguns fatores aí que contribuem para a unificação do nosso sistema escolar brasileiro.
que acabam ajudando, acabam melhorando o processo. O primeiro deles aí é que a gente vai ter as nossas escolas sendo localizadas dentro do nosso limite territorial. Então, isso já é algo muito bacana quando a gente considera os termos de unificação. Os nossos sistemas de ensino estarem ligados com o nosso sistema cultural. Então a gente começa a ver que a escola e as questões culturais acabam se influenciando. Isso é bom. Então quando a gente vê que a escola que está aqui para a nossa região, ela atua de formas diferentes do que a escola que está lá no Rio Grande do Sul. Por quê? Questões culturais influenciam no sistema de ensino. E o fato aí do sistema de ensino ser ministrado em língua nacional. Fica parecendo, nossa, mas isso é óbvio. Mas a gente tem países em que isso não acontece. Em que a gente tem adaptações linguísticas ocorrendo aí quando a gente está considerando o sistema de ensino. No sistema escolar em si, aí, a gente vai ter o fato de todas as escolas estarem sujeitas a uma legislação comum, então isso é bom. Então todas as escolas elas acabam seguindo o mesmo padrão MEC, o mesmo padrão das normativas estabelecidas. Então, isso é bom quando a gente considera um sistema que precisa funcionar. O fato da gente ter as legislações, as disposições legais, pelo menos em termos formais, os processos de articulação, eles vão ocorrer nos diferentes graus de ensino e são equivalentes entre as modalidades de ensino. Então, as regras que ocorrem para o ensino fundamental, elas também vão valer para o ensino médio, mas são equivalentes por serem níveis de ensino diferentes. Então, isso acaba facilitando aí para a gente. Para funcionar, basicamente, o nosso sistema deveria seguir algumas características aí. No ponto de entrada, no que está entrando no nosso sistema aí, a gente precisaria de investimento financeiro em quantidade suficiente que possa manter o sistema em atividade, que possa manter o nosso sistema realmente funcionando. Além de manter esse sistema, a gente precisaria de um recrutamento, de uma entrada de profissionais que estejam adequados para desempenharem as diferentes funções que eu tenho dentro do sistema escolar. Então, em termos de quadro de profissional que está ligado ao sistema de ensino, em termos de quadro de professores, corpo docente, então tudo isso tem que estar presente. A admissão de educandos de uma maneira que não ocorra uma falta ou excesso de vagas, então eu preciso de um atendimento que consiga atingir um 100% da vaga, eu não posso ter um monte de vaga sobrando ou faltando vaga porque tem muito aluno, não. Eu preciso ter um sistema que realmente consiga atender a demanda que eu tenho. Do ponto de vista das saídas, do que está saindo do nosso sistema, aí, basicamente a gente vai ter a formação de profissionais em quantidade suficiente para as necessidades sociais. Então, será que eu realmente estou a quantidade que está entrando, a mesma quantidade que está saindo, eu estou perdendo aluno ao longo desse processo? Então, o que está acontecendo? O desenvolvimento da população em forma suficiente aí, em que cada indivíduo consiga se expressar, ou que eu não mande um indivíduo para o sistema, para a sociedade mais retraído do que ele já entrou, certo? Eu preciso de uma orientação suficiente em termos aí de como esse educando vai sair para conseguir entrar no mercado de trabalho, como ele vai sair para seguir um projeto de vida, se ele tem autonomia para isso, então se ele tem orientação individual para isso, então será que ele consegue estabelecer essas questões na saída do sistema de ensino? Não sei, então isso são questões que a gente precisa responder. De uma forma superficial, a gente tem que olhar o sistema educacional, a gente tem que ver que a gente está bem longe de funcionar da forma que a gente acabou de descrever. Então, está bem longe disso acontecer. Essa situação ela vai acabar resultando de erros que foram acontecendo ao longo do processo de desenvolvimento ou de criação do sistema de ensino e que por falta de planejamento e por falta de reajuste foi só acumulando e a gente chegou no estado que a gente está agora quando a gente fala de sistema educacional de ensino.